Galera, voltamos. Vamos dar aí início agora, né, à série de comandos básicos do Linux, né? Eu meio que vou falar aqui para vocês. Alguns eu já até citei, já expliquei, mas eu vou fazer agora um compilado, né, de tudo que eu julgo importante, né, dos principais comandos que assim um iniciante precisa saber. Porque assim, o terminal, ele tem uma infinidade tão grande, mas tão grande de comandos que eu passaria, né, a minha vida inteira aqui falando e não iria ainda contemplar todos, tá? Então eu vou falar os principais para quem está começando, que eu julgo assim essencial para poder a gente estar trabalhando e falar assim, ó, o seu basicão, o seu feijão com arroz, né, do Linux. Fechou? Essa aqui era a aula quando eu estava explicando como é que instala alguma coisa. Enfim, vamos então literalmente abrir o nosso terminal, tá? Vamos abrir aqui, né? Vamos dar um clear, que já é um comando para vocês não entenderem, mas vamos começar. O primeiro comando é que eu falo que é importante, é o man. Esse man aqui, ele é o manual dos comandos. Então, quando você quiser saber sobre algum comando, né, o man e o comando, ele vai te trazer o manual. Então você faz assim, ó, man, vamos supor, ls. E aí ele vai trazer para você, né, todos os, como é que chama? Os parâmetros que você consegue colocar no comando. Antes de eu começar, né, vou falar agora do comando ls, que é o próximo. E eu vou falar que quando você tem um comando, tem como você adicionar argumentos nesse programa, ou seja, setar parâmetros para você melhorar, né, o que você está buscando, literalmente, tá? Então tem como você fazer ls-a maiúsculo, "-b", e cada um desses, ó, ele tem uma determinada função, tá? Então o man, ele é interessantíssimo e fundamental para você literalmente conhecer mais sobre o comando, né? Porque olha aqui o tanto de parâmetro que o ls tem que você pode estar usando, tá? E isso aqui é muito importante para quem faz shell script, tá? Para sair você só aperta aqui, que é de kit. Então, para quem precisa assim dominar shell script, que é a linguagem de script de bash, que bash é o próprio terminal, são os scripts que rodam aqui. Como aqui roda um monte de comando, tem como você fazer scripts que faz um monte de comando seguido um do outro, que instala coisas para você, que faz as coisas sozinha, tem como você automatizar. E o man, ele é extremamente necessário. Outro comando é ls. O ls, como eu já falei, ele lista o conteúdo no diretório atual, né? Como você sabe, o terminal, ele é como se fosse, né, o Explorer, só que básico, entendeu? Sem uma interface gráfica. Então, quando eu inicio meu terminal, eu estou literalmente na minha pasta pessoal. Estou nessa pastinha aqui, só que no terminal. Entendeu? E aí tem como eu ter maiores informações. E eu tenho essas maiores informações quando eu adiciono argumentos, né, a esse comando. Vamos supor, ls-l. Quando eu faço "-l", eu tenho maiores informações de permissão das pastas, do tamanho das pastas, né, da data que essas pastas foram modificadas, né, etc. Ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, quando eu dou um ls-l, eu vejo quem é o dono da pasta, quem é o grupo da pasta e as permissões da pasta. Ah, Nácio, eu não estou entendendo nada que você está dizendo. Calma que vai chegar, né, a parte que eu vou explicar sobre permissões de arquivo de pasta, você vai entender melhor. Mas é com o ls-l que eu vejo essas características. E eu sempre costumo dar um ls-la. O A serve para listar arquivos ou pastas ocultas, ou seja, que tem .cache, .config, .dbbuzz. Ó. Tá vendo que essas aqui não estavam aparecendo? Porque teoricamente não, elas são pastas e arquivos ocultos. Fechou? Outro comando interessantíssimo, muito simples, é o clear, que é simplesmente para limpar a tela, tá? Outro comando
muito importante, que está entre os básicos, não tem como viver sem, é o CD. O CD, ele vem de Change Directory, por isso se chama CD, que é mudar de diretório, transitar entre os diretórios. Em que, se eu aperto o LS para listar, eu posso entrar dentro da pasta de documentos. Ó, documentos, e aí eu entro. Tá? Ah, eu quero voltar. O ponto sempre ele vai apontar para o diretório atual. O ponto vai apontar para o diretório anterior. Então é como se eu entrasse aqui, fizesse isso e depois voltasse aqui. Ó. Esse aqui é o CD dois pontos. Ele volta um diretório. Ah, eu quero voltar mais de um. Aí você faz ponto, barra, ponto, ponto. Aí ele volta 2 e ele vai para a nossa pasta, a nossa raiz do diretório. Tá? Outra coisa, né? Outro comando, o CD tio, tá? Ele vai para a minha pasta pessoal. Outro comando que é importante é o pwd. PWD ele literalmente vai me falar onde que eu tô. É lógico que ele vai mostrar aqui em azulzinho, só que em alguns terminais não mostra. Então o PWD ele vai falar, né, mostra o caminho do diretório atual. Outro que é muito importante é como criar arquivo. Né? Como é que você cria, vamos supor, um arquivo de texto normal? Só para a gente fazer alguns testes aqui. Tem o comando chamado touch, em que eu vou falar, ó, aula linux.txt. E aí quando eu clico, né, com o touch, ele cria arquivos, né? Ele cria o arquivo. Nossa, o que eu estava pensando? Ele simplesmente cria o arquivo .txt. Quando eu dou um ls, ó, tá aqui, né, o meu txt. Aí eu criei, só que eu preciso agora editar, né? Precisa ter algum conteúdo desse arquivo. E aí eu tenho vários editores de texto, né, no nosso Linux. Eu posso citar o Gedit, eu posso citar o Sublime, eu posso citar o Nano, eu posso citar o VI e eu posso citar o Vim, que foi o que eu instalei na aula passada. Esses aqui são os que eu estou lembrando de cabeça. Em que o Gedit, ele é só você vir aqui, ó. O Gedit é o editor de texto. Você pode abrir arquivo por ele, né, em interface gráfica. Sublime é esse carinha aqui, que a gente já trabalhou. E tem os outros, que é o Nano, o VI e o Nano. O Nano, o VI e o Vim, que são editores que você edita pelo próprio terminal. Então vamos supor, se eu fizer sudo vim aula.linux, ele vai abrir, ó, o arquivo de texto dentro do nosso terminal. E aí eu edito direto pelo terminal. E aí você precisa estudar só o Vim, né? Tem assim uma série de videoaulas, né? Tem todo um conhecimento, tem um livro, tem muito conteúdo só do Vim. O Vim ele é um editor poderoso, tá? Que tem muitos recursos, muitas funções interessantes de você estar conhecendo. Mas eu vou fazer aqui o basicão. Eu aperto o I para entrar no modo de inserção e eu falo exemplo de aula, né, Linux. E aí eu dou um ESC, 2 pontos, W para escrever e Q para sair, Enter. E aí eu escrevi, né, aquele conteúdo nesse arquivo. Fechou? Outro comando, né, que é interessante é o cat. O cat ele serve para mostrar o conteúdo do arquivo. Então se eu digitar aqui, ó, o aula Linux, que eu acabei de escrever e dar um Enter, ó, ele mostrou o que eu acabei de escrever lá dentro do arquivo. Então ele simplesmente mostra o conteúdo do arquivo. E aí eu vou trabalhar agora com 3 comandinhos, né, para poder a gente encerrar a aula. O primeiro comando é o cp. O cp é literalmente para copiar arquivo ou diretório. Em suma, você vai usar o cp sozinho quando for o arquivo sozinho. Um arquivo só, um único arquivo. Quando você precisar copiar uma pasta, na maioria dos comandos você vai colocar "-r". Ou é "-r" minúsculo ou "-r" maiúsculo, que é recursivo para poder estar copiando um diretório ou uma pasta. Fechou? Mas vamos fazer esse teste. Sempre a sintaxe desses comandos é cp origem, destino. Ou seja, caminho de origem, caminho de destino. Então vamos lá. Cp
Onde é que está o arquivo que eu quero copiar? Ele está no meu diretório atual, concorda comigo? Vamos mudar para a nossa barra, lá para o diretório raiz, só para ficar mais interessante a gente está trabalhando. Vamos colocar aqui, ó, cp barra home barra enilcefale, que é o meu usuário, aula Linux, ou seja, eu achei o meu arquivo. Eu já defini a origem dele, onde é que ele está. E agora eu vou colocar no destino. Eu quero mandar para o barra home, barra enilcefale, para o documentos. Eu quero colocar esse arquivo em documentos. Então eu falei, ó, copia esse arquivo aula Linux para a minha pasta de documentos. Quando eu dou um Enter, se eu for lá na minha pasta agora de documentos, né, tá aqui meu arquivinho aula Linux. Entendeu? Outro comando, né, que é muito utilizado é o mv. O mv ele é utilizado para mover ou renomear arquivo. Primeiro a gente vai ver como é que renomeia. A gente literalmente coloca o nome antigo, ou seja, aula Linux, e o nome novo, ou seja, aula comandos. Vou colocar comandos underline linux.txt. Quando eu dou um enter, dou um ls, ele renomeou para mim, né, o título do arquivo. E o mv também serve para mover, em que ele tem a mesma sintaxe do cp, em que é mv origem destino. Isso se aplica a um monte de comandos, tá, galera? Então, se eu quiser mover ele, vamos supor, para imagens, eu faço aula, né, comando Linux, estou falando que é esse arquivo que eu quero mover. Move para quê? Para a pasta anterior, imagens, tá? Move para lá. Quando eu dou um ls, ele desapareceu. Eu volto e eu entro em imagens. Eu dou um ls e tá aí, né, o arquivinho que eu acabei de mover. E por último, né, antes da gente ir para a próxima aula, que não vou deixar tudo aqui nessa aula, porque senão fica muito comando, a pessoa fica doida, é o rm. O rm ele tem a mesma sintaxe, tá, do cp, do mv, mas ele serve para remover arquivo ou diretório. Mesma coisa, quando eu quero remover pasta, eu coloco "-r" maiúsculo ou minúsculo, depende do comando, para ele remover um diretório de forma recursiva. Quando é um arquivo sozinho, o rm já dá conta do recado. Então vamos supor que eu queira remover esse arquivo. Eu faço aulas, comandos Linux, dou um enter e tá aí, nosso arquivinho desapareceu. Fechou, galera? Então deixa eu vir aqui e remover, né, o aula Linux também. Beleza? Então até a próxima aula, para poder a aula não ficar gigantesca, onde a gente vai continuar, né, essa série de comandos básicos do Linux. Valeu demais!